Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre triângulos, as características, a classificação quanto aos lados, quanto aos ângulos e a sua condição de existência. Eu sou a professora Ângela e esta é a quinta aula do nosso curso sobre polígonos. Se você não viu as outras aulas, assista esta, depois venha para o card que eu vou deixar a indicação aqui. Lá você encontra as demais aulas deste nosso curso que está maravilhoso. E vamos lá falar sobre os triângulos. O triângulo é o polígono mais conhecido e mais usado pela humanidade. O triângulo ele possui duas características que são únicas nele. Nenhum outro polígono possui essas duas características. E quais são elas? Então, o triângulo é o único polígono rígido. O que é isso, polígono rígido? Eu montei duas estruturas aqui para nós observarmos. Então, eu montei aqui um quadrilátero e um triângulo. Vamos observar primeiro esse quadrilátero aqui. Em qualquer lugar que eu segure essa estrutura, se eu colocar uma força em um dos vértices, o que acontece com essa estrutura? Ela sofre uma deformação. Então, se eu segurar aqui no vértice ou no lado e colocar uma força em um dos vértices, olha, ela sofre deformação. Agora, com o triângulo, nós podemos observar que isso não acontece. Ó, eu posso segurar o triângulo aqui, coloco uma força, olha o que acontece. Ele não sofre deformação. Então, eu posso segurar ou no vértice ou no lado e colocar a força, o que vai ocorrer? Nada, ele não sofre deformação. O fato dele não sofrer essa deformação, ele é considerado o único polígono rígido. E por esse motivo, o triângulo ele é muito utilizado aí na estrutura de telhados, portões, pontes, justamente por não sofrer essa deformação. A outra característica que é única também no triângulo é que é o único polígono que não tem diagonais. O que são diagonais? Então, uma diagonal é quando você vai unir um vértice de um polígono a um vértice não consecutivo. Se nós observarmos aqui no triângulo, todos os vértices são consecutivos. Então, o A é consecutivo de B, consecutivo de C. Então, nós não temos aqui no triângulo nenhum vértice que não seja consecutivo. Na aula 3 do nosso curso, nós vimos isso. E aí, nós vimos também que, por exemplo, no quadrilátero, vou desenhar aqui um quadrilátero. O que acontece no quadrilátero? Eu tenho o vértice A, B, C, D. O A, o B e o C são consecutivos. Porém, se nós observarmos aqui, olha, o D não é consecutivo do B. E aí eu posso traçar aqui, olha, uma diagonal. Então, eu vou unir esses dois vértices. Assim como, se nós observarmos aqui, olha, B, A e D são consecutivos, mas A não é consecutivo de C. Então, eu posso traçar aqui uma diagonal. Assim como, olha, D, C, B são consecutivos, mas C não é consecutivo de A. Então, eu traço aqui a diagonal que é a mesma, né? De A a C ou de C a A. E a mesma coisa aqui, de B a D e de D a B. Então, no triângulo, nós não temos um outro vértice que não seja consecutivo. Por isso, é o único polígono que não possui diagonal. Então, essas são as duas características aí únicas do triângulo. E aí, nós vamos relembrar um pouquinho os elementos aqui que formam o triângulo. Então, o triângulo, ele possui 3 lados e 3 vértices. Então, quem são os vértices do triângulo? O A, o B e o C, no nosso exemplo aqui. E os vértices, eles podem ser indicados com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, no nosso exemplo aqui, os vértices são o A, o B e o C. E os lados? Quem são os lados? Os lados são esses segmentos de reta que formam este triângulo. Então, nós temos aqui, olha, o lado AB. Então, eu posso escrever assim, ó, AB, com esse tracinho em cima, indicando que é um segmento de reta. O lado BC e o lado AC. E os ângulos internos? Nós vamos observar que são 3 também. Quem são os ângulos internos? Então, nós temos aqui, olha, o ângulo A, o ângulo
B e o ângulo C. Então, eu posso indicar o ângulo utilizando essa letra maiúscula com acento circunflexo em cima. Então, eu posso escrever assim, olha, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Ou ainda, eu posso escrever da seguinte maneira. Esse ângulo A aqui, ele fica entre os vértices B e C. Então, eu posso escrever, olha, BAC, o ângulo BAC com acento circunflexo aqui no A, porque está indicando o ângulo. Podemos escrever também, olha, ABC. ABC, indicando aqui o ângulo B. E ainda podemos escrever ACB. E ACB, indicando aqui o ângulo C. E os ângulos externos? Quem são os ângulos externos? Vamos observar aqui, olha. Eu tenho o lado AB. Se eu prolongar aqui, olha, se eu prolongar este lado AB, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um ângulo externo aqui, que eu vou chamar de Bzinho. E aí, se eu prolongar o lado BC, se eu prolongar aqui o lado BC, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter um ângulo externo aqui que eu vou chamar de Czinho. E se eu prolongar aqui o lado CA, ó, se eu prolongar esse lado, eu vou ter o ângulo externo Azinho. Então, quem são os ângulos externos aqui, ó? O Azinho, o Bzinho e o Czinho. Então, olha, o Azinho, o Bzinho e o C. Coloquei com letra minúscula para diferenciar dos internos. Uma observação aqui. Os ângulos internos, ó, o ângulo interno e o externo, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, a soma do ângulo interno mais o externo é igual a 180 graus. Então, o externo é suplementar do externo, então, interno suplementar do externo, assim como o externo é suplementar do interno, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, quando nós temos a soma de dois ângulos igual a 180 graus, nós temos um ângulo suplementar. Assim como este daqui, olha, é suplementar a esse. E esse é suplementar a esse, porque os dois juntos, a soma é igual a 180. O mesmo acontece aqui, olha. Esse é suplementar a esse. E esse é suplementar a esse, porque a soma dos dois é igual a 180 graus. Uma outra observação importante que nós podemos fazer aqui é o lado oposto em relação ao ângulo. Então, vamos observar aqui, olha, o ângulo A. Quem é o lado oposto? O que é o lado oposto? É que está em frente. Quem é o lado oposto ao ângulo A? O lado BC. Quem é o lado, ó, que está oposto? Quem é o lado oposto ao ângulo B? Quem que está em frente ao ângulo B? O lado AC. E em relação ao ângulo C, quem é o lado oposto ao ângulo C? O lado AB. Então, são algumas observações que nós podemos fazer aqui. E agora nós vamos estudar a classificação dos triângulos. Vamos ver então a classificação dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós podemos chamar um triângulo de triângulo equilátero quando os seus lados são congruentes. Então, todos os lados são congruentes. O que significa congruentes? Que são iguais, possuem a mesma medida. Então, um triângulo equilátero quando os três lados possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Quando que nós podemos falar que um triângulo é isósceles? Quando dois lados são congruentes, ou seja, dois lados possuem a mesma medida. E quando que nós podemos falar que um triângulo é escaleno? Um triângulo será escaleno quando os lados não são congruentes, ou seja, nenhum desses lados possuem a mesma medida. São três medidas diferentes. Agora, quanto aos ângulos, nós podemos falar que um triângulo é acutângulo quando seus três ângulos internos
são agudos. Então, olha, 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Quando que nós podemos falar que um triângulo é um triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? O ângulo reto é aquele ângulo que tem a medida igual a 90 graus. E quando que nós podemos falar que um triângulo é obtusângulo? Quando ele tem aqui, olha, um ângulo obtuso, ou seja, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. E agora nós vamos ver a condição de existência de um triângulo. E agora nós vamos estudar a condição de existência de um triângulo. Em todo triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, vamos considerar aqui o nosso exemplo, o triângulo ABC, considerando este lado aqui Czinho, este lado aqui Bzinho e este outro lado aqui Azinho. Então, a medida desse lado Azinho aqui tem que ser menor do que a soma das medidas de B e C. Então, a medida desse lado tem que ser menor do que a soma da medida desses outros dois lados. Assim como esse lado Bzinho aqui, a medida dele tem que ser menor do que a soma das medidas dos outros dois. Então, essa medida tem que ser menor do que a soma desses outros dois lados. E esse lado Czinho, a medida dele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, a medida de Czinho tem que ser menor do que a soma desses dois outros lados aqui. E aí, nós temos um exercício. É possível construir triângulos com as seguintes medidas? No primeiro, nós temos o seguinte: A mede 4 centímetros, B mede 6 centímetros e C mede 8 centímetros. Vamos verificar aqui a condição de existência de um triângulo e aí depois nós vamos conferir construindo esse triângulo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos observar aqui a condição de existência. O lado A mede 4 centímetros. Ele tem que ser menor do que a soma desses dois. Ó. O A tem que ser menor do que a soma de B e C. B e C, 6 mais 8 é 14. 4 é menor do que 14, ok. Vamos conferir agora o lado B. O lado B, ele mede 6 centímetros. Será que a medida dele é menor do que a soma de A e C? A é 4, C é 8. 4 mais 8, 12. Então, 6 é menor do que 12, ok. E o C? O C, ó, mede 8. Será que ele é menor do que a soma de A e B? A é 4, B é 6. 4 mais 6, 10. Então, o C realmente é menor. Então, significa que essas medidas aqui, nós podemos construir um triângulo. Por quê? Porque elas obedecem à condição de existência de um triângulo. Vamos fazer isso? Vamos construir? Como que nós podemos construir? Utilizando a régua e o compasso. Tendo como base este exemplo, que nós temos aqui a medida de Czinho, quanto que é o nosso Czinho aqui? 8 centímetros. Então, vou traçar aqui 8 centímetros, vou fazer esse lado Czinho aqui, ó, 8 centímetros. Tracei ele. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o lado Azinho. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o compasso para medir. Quanto que mede, no caso, esse nosso lado Azinho? 4. Então, eu vou pôr a ponta seca, que é essa ponta que parece uma agulha, no 0, e vou fazer uma abertura de 4 centímetros. Feita a abertura, eu venho com a ponta seca, que é essa ponta que parece uma agulha, aqui nessa extremidade, porque aqui, tendo como base, eu disse, esse nosso exemplo aqui, o meu lado Azinho está desse lado. Então, eu vou pôr a ponta seca aqui na extremidade desse segmento que eu já tracei. E eu vou traçar um arco, ó. Vou traçar um arco. Agora, eu vou pegar a régua novamente
e vou traçar esse lado B, que mede 6 centímetros. Então, a ponta seca no 0, vou fazer uma abertura de 6 centímetros. Agora que eu fiz essa abertura, eu vou pôr a ponta seca na outra extremidade aqui desse segmento de reta, que foi o Czinho que nós já traçamos, e vou fazer um outro arco, ó. O que nós podemos observar aqui? Que o encontro desses dois arcos formou um ponto, então eu tenho uma intersecção aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar a régua, vou colocar aqui, olha, o 0, aqui onde eu tinha posto a ponta seca, e vou até esse ponto que nós formamos aqui com o encontro dos dois arcos, com essa intersecção aqui. Olha, coloco aqui, ó, 0 até o ponto. Quantos centímetros nós temos? 4. Se eu mudar a régua aqui, olha, se eu colocar o 0 também nesse ponto de intersecção e unir até essa extremidade, ó, eu fico com quanto? 4 centímetros, que é exatamente a medida aqui, olha, do lado A. Então, aqui é o C e esse daqui, o A. E o B? O nosso B mede 6 centímetros, que foi a abertura que eu coloquei no compasso. Vamos conferir? Vamos colocar aqui, olha, o 0 nessa extremidade. E aí, eu vou até o ponto. Olha, 6 centímetros, exatamente, ó, 6 centímetros. Então, nós podemos perceber aqui que essas medidas nós conseguimos construir um triângulo, por quê? Porque ela obedece aqui à condição de existência de um triângulo. Vamos observar agora o segundo exemplo? No segundo exemplo, nós temos o A, 3 centímetros, o B, 2 e o C, 6. Vamos verificar se obedece essa condição aqui de existência? O A, então a medida do A tem que ser menor do que a soma desses dois. O A é 3. A soma desses dois, 2 mais 6, 8, ok. E o B? A medida aqui do B tem que ser menor do que a soma do A com o C. O A é 3, o C é 6, 3 mais 6, 9. B é menor, ok, correto. E o C? O C é 6. Será que 6 é menor do que a soma desses dois aqui, A e B? 3 mais 2, 5. Então, olha, 6 é maior do que 5. Não obedece aqui. Não obedecendo um dos três, não respeita essa condição de existência. Não obedecendo a condição de existência, nós não vamos conseguir desenhar um triângulo, construir um triângulo com essas três medidas. Vamos verificar se isso é realmente verdadeiro? Então, vamos lá. Com a régua, eu vou traçar aqui, olha, este C, que são 6 centímetros, ó. 6 centímetros. Agora, com o compasso, eu vou fazer a medida desse lado Azinho. Então, a abertura aqui, olha, coloco a ponta seca no 0, faço uma abertura de 3 centímetros. Venho aqui nessa extremidade e faço um arco. Agora, eu vou novamente, com o compasso, fazer uma abertura de 2 centímetros. Coloco a ponta seca aqui no 0 e no 2, ó, abertura de 2 centímetros. Coloco a ponta seca aqui na extremidade e faço um arco. Olha, os dois arcos, eles não tiveram um encontro. Eles não tiveram um ponto de intersecção como esse primeiro aqui, que gerou, ó, o A, o B e o C. Nesse caso aqui, se eu traçar aqui, olha, o lado Bzinho, que são 2 centímetros, e o lado A, que são 3 centímetros, eles não irão se encontrar. E não se encontrando, não formarão um triângulo. Então, nós podemos observar aqui a condição de existência de um triângulo.
Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com os exemplos e gostado da aula. Se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar aí o nosso curso sobre polígonos que está incrível. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula do nosso curso.